Pegue seu papel e pegue a sua caneta. E nós já vamos entrar. Eu ia preparar, eu ia deixar só um slide para vocês, mas daí a Gládia gosta de dar muita coisa, né? E já ir explicando um monte de coisa. Então eu resolvi e preparei mais slides para você. Eu gosto do slide e colorido, porque a partir do momento que você começa a entender o cérebro, você não consegue mais trabalhar só ensinando pela fala, tá? Porque você começa a entender o cérebro, como que ele funciona, tá? Bom, muito bem. Mas vamos lá então diretamente ao assunto. Eu quero te perguntar o seguinte: analise comigo. Se um cliente ele chegasse para você, o seu cliente, ele chegasse para você e ele perguntasse assim: doutora, doutor, por que eu não consigo me controlar? Certamente você já teve clientes que chegaram para você e perguntaram assim: ah, doutora, por que eu não consigo emagrecer? Meu Deus, eu não entendo por que eu não consigo emagrecer. Quando você quando ele te perguntou isso, por que eu não consigo emagrecer? Eu quero que você me acompanhe nessa linha de raciocínio, tá? Para você entender onde que eu vou chegar. Quando ele perguntou assim para você, por que eu não consigo emagrecer? O que você respondeu? Eu quero que você coloque aqui o que você respondeu. Quando ele perguntou assim para você, por que eu não consigo emagrecer? O que você respondeu? Coloca aqui para mim, lembrando que tem um delay. Tá, gente? Então eu vou responder, eu vou recebendo a pergunta de vocês bem depois. O que você responde quando o seu cliente diz: "Ah, por que eu não consigo emagrecer?" E você responde o que para ele? Ah, porque você tá ansioso? Ah, porque você come muito? Não, você deve estar comendo muito mais do que você tá gastando, né? Você deve estar comendo talvez mais carboidrato do que deve. Você deve não estar fazendo atividade física. Doutora, mas eu tô fazendo atividade física. Eu tô comendo menos carboidrato. Aí a Vânia tá aqui, ó, já começou ó. Ah, é porque te falta motivação. Ah, é porque você tá ansiosa, né? Ah, porque tem a fixação da fase oral. Interessante. Ok. Ah, porque precisamos avaliar os nossos hábitos alimentares, os teus hábitos, para ver o porquê que você não está conseguindo emagrecer. Porque você está se sabotando, você tem crenças, porque você desconta na comida, a ansiedade, né? O seu metabolismo pode estar lento, sim, pode estar. Cortisol elevado, falta de T3, T4, ok? Tudo bem, pode ser diversos fatores, não é mesmo? Só que quando você pensa nisso, você está pensando em diversos fatores o quê? Físicos. Pode ser uma predisposição genética? Não, né? Porque não existe predisposição genética para obesidade. E aí é isso, a gente entra numa outra seara que a gente não vai falar aqui, tá? Mas nós não vamos tocar nisso hoje. Muito bem. Então são diversos fatores. Aí você diz para ele: não, são diversos fatores. Nós temos que sentar, analisar hormônios, nós temos que ver os teus hábitos alimentares, nós temos que ver a tua alimentação. Mas uma coisa você já tem na cabeça e você já sabe. Você pode dizer isso para o seu cliente, mas você já sabe, você já diz isso, e você já sabe na tua cabeça que não, ele deve estar comendo demais, não deve estar fazendo exercício, ele deve estar comendo mais do que ele pode, do que ele deve, e pode ser que ele tenha alguma alteração hormonal. Então, você já mais ou menos sabe, certo? Ok. Então, você tem uma resposta. Olha, pode estar acontecendo isso, isso e isso. Você tem uma resposta. Agora, eu quero te fazer uma outra pergunta. Me acompanhe na linha de raciocínio. Para vocês começarem a entender nutrição emocional e comportamental. Vamos lá. Se o cliente ele chega e ele te pergunta assim, em vez disso, por que eu não consigo emagrecer? Aí você vem com todos esses fatores. Ah, eu já fiz nutrição funcional, Glad, eu sei que alergia alimentar leva à obesidade, mesmo que a pessoa não coma muito. Ok, você vai dar uma explicação física e que todas têm sentido, certo? Todas têm, não é? Muito bem. Agora, o cliente ele chega e te pergunta assim, por que eu não consigo me controlar, doutora? E o que você responde quando o cliente ele chega e te pergunta, por que eu não consigo me controlar, doutora? O que você responde quando o cliente ele chega e pergunta assim,
Por que que eu não consigo seguir uma dieta, doutora, até o fim? Por que que eu sempre desisto? O que que você responde? Por que que eu desisto da academia? Seu cliente chega e te pergunta isso. Por que que eu desisto da academia? Eu quero que você coloque aqui para mim no chat o que que você responde para ele. O que que você responde? Ah, por que que eu não consigo resistir ao doce? O que que você responde para ele? Ó, vamos pegar aí. Ansiedade, então responde. Ah, porque você é ansioso. Ah, porque você não tem determinação. Ah, porque você é desmotivado. Ah, porque você é estressado. Ah, porque você tem a comida como um refúgio. Muito bem. Ok? Ah, porque você não tem foco. Você precisa de foco e determinação. Ok? Ah, porque você não retornou como você não, porque não tornou como hábito de vida. Lembrem bem da resposta que você deu, tá? Que nós vamos numa linha de raciocínio aqui, ok? Muito bem. Então, olha só o que que você faz. Você já de cara ou rotula, ou você já de cara diz que a culpa é do cliente. Não, porque você é desmotivado. Não, porque você ainda não tornou a atividade física um hábito de vida. Não, porque você não tem foco. Não, porque você não tem força de vontade o suficiente. Não, porque você é ansioso. Então, olha só. De cara, você já diz para o cliente, não, a culpa é sua. E aí, eu quero te contar porque que, ó, a culpa, todas essas respostas são, a culpa é sua. Porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é aquele outro, porque você é aquele outro, certo? Tá? Mas por que que a gente fala isso, meus queridos profissionais? Porque a gente não tem a resposta certa. A gente fala isso e joga a culpa no cliente porque a gente não tem a resposta certa e a gente não sabe onde está o problema e muito menos como resolver o problema. Então, deixa eu te contar uma história. Por quê? Porque do jeitinho que você falou agora, era o que eu fazia. Eu não sou nada diferente de você. Então, não, hoje, da maneira que você, né, coloca, não, é porque ele não consegue fazer o meu tratamento, a minha dieta, ele não persiste na academia, no tratamento estético, imagina, eu tô dando tudo. Porque ele não tem motivação, porque ele tem falta de força de vontade, porque ele é desanimado, porque ele não sei o que lá, porque ele não sei aquele outro. Então, por que que a gente faz isso? Primeiro vamos falar com você que é profissional, tá? Porque para a gente conseguir mudar o nosso cliente, primeiro a gente tem que mudar a visão do que a gente faz com o nosso cliente. E isso também é nutrição emocional e comportamental, vocês sabiam? Então, isso foi uma coisa que não caiu na minha consciência, não veio para minha consciência, porque eu estudei nutrição, porque eu fiz uma pós-graduação de nutrição funcional, porque eu fiz uma pós-graduação de medicina integrativa, porque eu fiz uma pós-graduação de medicina funcional e de neurociência comportamental. Não foi por causa disso. Foi porque eu fui além, tentar entender o que acontecia. Eu chegava em casa frustrada, porque eu dizia bem isso que vocês estão dizendo, que a maioria, não vamos generalizar, a maioria disse aqui. Não, porque eles não têm foco, porque eles são desmotivados, porque eles não conseguem, eles não fizeram o tempo suficiente para formar um hábito. Eles não fizeram o tempo suficiente para formar um hábito. Daí não formou hábito. Você tá entendendo? E aí, quando você faz esse processo de não porque ele é ansioso, não porque ele não consegue se controlar, não porque você não vai atrás de procurar realmente o que acontece e de saber a solução do problema, porque você já tá jogando a culpa no outro.
E ele não é o culpado, o seu cliente não é o culpado. Vamos lá, acompanhe minha linha de raciocínio. E aí eu chegava em casa frustrada. Porque eu dizia assim, às vezes, gente, ó, deixa eu confessar uma coisa para vocês, porque eu tenho certeza que você também. Eu chegava em casa brigando. Não acredito! Como é que esse povo não consegue se controlar? Meu Deus do céu! Tá ali, pesando não sei quantos quilos e não consegue se controlar. Meu Deus do céu, o que eu faço para essa gente? Ao mesmo tempo que eu ficava irritada comigo mesma, com o cliente, e pedia, como assim? Porque eu não entendia de cérebro, gente. Eu ao mesmo tempo dizia, porque eles não têm força de vontade, porque eles não são motivados, porque eles não têm foco, porque eles não têm disciplina, porque não sei o que lá. Só que aí eu deitava minha cabeça no travesseiro. Veja se isso já não aconteceu com você. Eu deitava minha cabeça no travesseiro e eu ficava pensando, meu Deus, por que que aquela cliente não está conseguindo? Por que que aquela cliente não consegue se controlar? Por que que aquela cliente não consegue seguir uma dieta até o fim? Por que que ela desiste da academia? Já é a quinta vez que ela está tentando. Por que que ela não consegue resistir ao doce? Então, as mesmas perguntas que os clientes se faziam e que eu não tinha as respostas e que eu dava essas respostas vagas para ele. Ah, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você tá, porque você não formou um hábito, porque tá. Eu me fazia. E aí eu não encontrava as respostas. Eu não tinha solução para o problema. Eu não sabia. E então eu ficava frustrada. Eu ficava frustrada. Por quê? Porque eu não conseguia resolver o problema. Alguma vez na sua vida profissional, você que é nutri, que lida com a comida, você que é personal, quer que o seu cliente vá na academia. Você não quer que ele desista. Você que é uma esteticista que de repente está aqui, você quer que o seu cliente complete todo o tratamento estético, que ele não desista. Não é verdade que você quer isso? Mas por que que eles não conseguem? Alguma vez na sua vida você já se sentiu frustrada em relação à sua profissão? Frustrado em relação à sua profissão? Alguma vez? Tanto com a questão de resultados quanto financeiros? Coloca aqui para mim. Frustração, se você já sentiu frustrado em relação a resultado com cliente ou financeiro. Alguma vez você já se sentiu desanimado em relação a resultados e financeiro? Porque olha só, gente, se você não tem resultados, ou se você tem poucos resultados, ou se você não consegue manter o cliente engajado num processo até ele terminar, você não vai ter financeiro bom, não tem como ter. Se você tem teus clientes que não conseguem seguir até o final de 10 sessões, de 3 meses, de 6 meses, que eles não conseguem completar, por quê? Porque eles não conseguem se controlar, porque eles não seguem uma dieta até o fim, porque eles desistem, porque eles entram em vício do doce, enfim. Se você não consegue fazer os teus clientes, a maioria deles, 80, 90%, 90%, completar um processo, você não tem resultado financeiro. Então, alguma vez você já se sentiu inseguro em relação à sua profissão? Inseguro? Ó, inseguro, desanimado, desapontado, estagnado. Coloque aqui a maior sensação que hoje você tem em relação à tua profissão, seja ela qual for. Desanimado, inseguro, desapontado, estagnado, perdido, insatisfeito, desvalorizado. Como que você se sente? Tudo isso que eu falei para você, gente, um dia eu me senti. Tudo isso que eu falei para você, um dia eu me senti. Eu tive altos e baixos na minha profissão. Altos e baixos na minha profissão. Então, eu fui atrás. Eu fui atrás
de conseguir entender o que a faculdade não tinha me explicado, o que as pós-graduações não tinham me explicado. E ninguém me explicava. Que era a questão do porquê o nosso sistema nervoso é que controla os nossos comportamentos. E que se você não trabalhar o sistema nervoso certo que é o mais certo, você não consegue os resultados. Ok? Então, olha só. Dito isso, eu vou entrar em alguns slides, tá? Eu trouxe um pouquinho de slides aqui para que você comece a entender todos esses sentimentos, né, que vocês estão colocando aqui. Ok? Estagnada, desanimada, desvalorizado, tudo isso eu também sentia. Eu também senti em algum momento. Por que que a gente se sente assim? Porque a gente passa a não ter confiança naquilo que a gente está fazendo. Por que que a gente não tem confiança naquilo que a gente está fazendo e entregando? Porque a gente não tem as respostas. Porque quando o cliente ele chega e te pergunta, por que que eu não consigo, doutora? Eu não tinha as respostas. Eu não sabia o que dizer para ele. Ó, você não consegue porque faltou isso. Você não consegue porque a gente precisa fazer isso. Você não consegue controlar porque o teu problema é esse, aqui tá o problema e aqui tá o modo como nós vamos consertar isso. Eu não tinha essas respostas. Até que eu fui atrás de estudar profundamente o cérebro. E não só livros, e não só pós-graduação, né? Pouco a gente se aprende lá, mas principalmente artigo científico. Então, e começar a relacionar com os casos clínicos. Então, vamos lá. O que que eu quero começar? Eu vou só dar uma palhinha hoje apresentar para vocês sobre esse circuito que não deixa o seu cliente seguir a dieta, que é um circuito cerebral de comportamento, tá? Só que eu vou começar quebrando alguns paradigmas teus. Paradigmas, o que que é paradigma, Gládia? Paradigma é uma ideia pré-concebida, tá? É a ideia pré-concebida que você tem lá na tua cabeça, porque um dia foi dito para você, foi implantado em você. Só que não foi dito uma vez, foi dito várias vezes. E você acreditou naquilo. Então, você tem uma memória hipocampal lá dizendo que não é assim. Então, eu venho hoje, eu quero começar quebrando alguns paradigmas teus, e que você talvez vai olhar assim, e todo paradigma, quando ele começa a ser quebrado, a pessoa olha assim e diz, capaz, imagina, ela tá louca. Porque é assim que um paradigma ele é tratado no começo. Quando Galileu Galilei, ele falou que a Terra não era o centro do sistema solar, ele quase foi morto. Enclausuraram ele, deixaram ele viver a vida inteira dentro de um quartinho. Para que a igreja fez isso, para que ele não saísse falando para o mundo todo que a Terra não era o centro do sistema solar. Porque a igreja pregava esse conhecimento. E se viesse alguém e quebrasse esse paradigma, a igreja iria perder poder. E a igreja dominava e continua dominando pelo poder. Então, ninguém podia dizer o contrário do que se dizia. A Terra é o centro do sistema solar. Então, Galileu Galilei, ele não pôde falar para o mundo quando ele descobriu isso. Ok? Enfim, é muito interessante essa história. Então, paradigmas são assim. No primeiro momento, as pessoas olham e dizem é mentira, isso não é verdade. E depois elas começam a entender o que elas não sabiam e conhecer o que elas não conheciam, e elas começam a dizer, não, mas era óbvio que era isso. Depois que você tem o conhecimento, aí você diz assim, não, mas era óbvio, né? É óbvio, não, agora eu tô entendendo, é óbvio.
tá? Então, só para vocês entenderem, precisava colocar isso, porque nós vamos quebrar paradigmas. E eu também precisei quebrar os meus para que eu pudesse conhecer coisas e avançar em coisas que eu não conhecia, tá? Senão eu teria ficado no mesmo lugar, estática, porque às vezes nós temos o quê? Muitos paradigmas que nos fazem ficar exatamente no lugar onde nós estamos. Inclusive os paradigmas, eles servem para isso, né? Para te deixar exatamente no lugar onde você está, que é a tua zona de conforto. Eu só pedi uma água aqui. Vamos lá, gente, vamos começar a quebrar tudo? Quem aqui quer quebrar tudo para que você possa dar um salto quântico hoje e entender coisas que você não entendia? Coloca aqui para mim, sim ou não? Aqui a Rafaela, Copérnico, ele veio com essa história de que, porque ele tinha um telescópio, né? E ele veio com essa história de que o Sol era o centro do sistema solar, né? Antes de Galileu Galilei. Só que ele ficou bem quietinho, não falou nada, né? Porque ele sabia. Aí o Galileu não, ele já saiu querer contar para todo mundo. Aí ele foi, fizeram o que fizeram com ele, né? Tem o dedo do Galileu Galilei no museu, é num museu lá na Europa, não me lembro o nome, talvez aí você saiba. Ah, é no Museu de Galileu Galilei, não é o nome do museu? Enfim, vamos quebrar tudo então, gente? Vocês me permitem quebrar tudo? Vamos começar a quebrar as coisas aqui para que você possa dar um salto quântico, tá? Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu vou ficar no cantinho. Então, vamos lá. Tá, tá, tá. Show. Então, muito bem. Deixa eu ver o que tá aparecendo para vocês aqui. Ah, tá bom. Então, beleza. Vamos seguir assim. Então, olha só. As postagens que a gente faz lá no nosso Instagram, né? E aí a gente tinha recém postado aí uma pessoa que precisa emagrecer. Talvez até ela esteja aí. E ela veio e falou assim: Bom dia. Eu estava falando do método NEC, né? É a primeira vez que ouço falar deste método. Acredito que ser o que faltava para me ajudar no emagrecimento. Então, olha a interessante como as pessoas recebem uma novidade e quando você explica coisas que até então elas não imaginavam ou não sabiam. Então, elas abrem as portas para que você entre, né? E é assim que a gente quer. Bom, muito bem. Então, vamos lá. Ai, ai, ai. Não se faz mais reeducação alimentar. Se faz reeducação cerebral. Então, me acompanhe. Não negue. Só me acompanhe. Você não precisa acreditar em mim. Só me acompanhe. Não se faz mais reeducação alimentar. Por quê? Porque o que se faz hoje é reeducação cerebral. Por quê? Nenhuma reeducação alimentar funcionará até que se faça primeiro uma reeducação cerebral. E eu já vou dizer para vocês o porquê. Na verdade, na grande verdade, não existe reeducação alimentar. Existe reabilitação ou reeducação de comportamentos. Só que nenhum comportamento pode ser mudado, a não ser a nível cerebral.
Os hábitos alimentares são apenas consequência dos impulsos cerebrais que direcionam o comportamento. Então, eu te pergunto para você, né? Para você, por exemplo, que é nutricionista, eu vi aqui que tem bastante estudantes de nutrição, né? Eu pergunto para você, se nenhum comportamento pode ser mudado a nível cerebral, o que nós estamos fazendo lá na faculdade? O que nós estamos fazendo lá na faculdade se nós não aprendemos a mudar um comportamento a nível cerebral? Nós estamos tentando mudar um comportamento a que nível? Já vou chegar lá. Como fazer então a reeducação do cérebro para emagrecimento? Se não é mais reeducação alimentar que eu tenho que fazer, que antes eu tenho que fazer uma reeducação cerebral. Por quê? Porque todo comportamento ele só pode ser mudado a nível cerebral e nunca a nível cerebral e nunca a nível de hábito. Presta atenção para você poder entender isso. Então, como que eu posso fazer a reeducação do cérebro para emagrecimento? Isso é possível? Então, o segredo está em acessar circuitos que já estavam sendo trabalhados, que são conexões neurais, circuitos neurais, e reabilitar ou reeducar esses circuitos entre os axônios. Baglaja, mas agora tu falou difícil, não entendi nada. Vamos lá. O que significa isso? Não é o circuito do córtex cerebral que muda um comportamento. Então, vamos ver. O que significa isso, Glaja? Não é o circuito do córtex cerebral que muda um comportamento. Onde está o córtex cerebral? Córtex cerebral, né? O córtex. O cérebro racional. Não são estes circuitos que você tem que mudar para que você consiga mudar um comportamento. Porque o nosso comportamento, ele não está impresso através dos circuitos do neocórtex. Não é ali. O que nós nutricionistas, o que nós educadores físicos, todas as pessoas que trabalham com as pessoas para emagrecer, o que nós fazemos? Nós tentamos mudar um hábito dos nossos clientes a nível de neocórtex. O que é a reeducação alimentar? A reeducação alimentar é isso. É eu tentar mudar um hábito do meu cliente através do neocórtex. Só que o hábito que ele tem, que são os comportamentos, os circuitos comportamentais, não estão ali. Estão aonde se não estão ali? Todos os comportamentos condicionados não estão aqui. Então, por que nós nutricionistas, por que nós educadores físicos, qualquer profissional de saúde que trabalha com emagrecimento, nós ficamos tentando fazer reeducação alimentar, se é tentando trabalhar as razões pelas quais... Obrigada, meu amor. Tentando trabalhar o neocórtex. Como assim, Cláudia, trabalhar o neocórtex? Trabalhar o neocórtex é assim, ó. Chegou lá o cliente... E aí, ele chegou lá com um hábito. Que hábito é esse? Ah, ele não faz atividade física. Ah, ele come doce depois do almoço. Ah, ele chega final de tarde e ele faz um café com bolo, em vez de calçar o tênis e ir para academia. Esse é o hábito dele. Aí, final de semana, ele bebe. Ou seja, o hábito alimentar está totalmente errado. Só que onde que está esse hábito?
O hábito tá no neocórtex? Fala aqui para mim. Onde tá o hábito? Conta aqui para mim. Quero ver se você sabe. A Rafaela respondeu. Está no sistema emocional. Que na verdade o nosso sistema emocional é o límbico, ok? Está no nosso sistema emocional. Principalmente num lugar chamado hipocampo, que é lá onde estão as nossas memórias emocionais. Porque todo o hábito alimentar é gravado por uma memória emocional. Uau! Guarda aí o que eu te falei, que talvez agora não esteja fazendo tanto sentido. Quando você faz a reeducação alimentar, você diz assim, o seu cliente ele vem e daí ele está lá com aquela dieta. Aí você diz assim, olha, a partir de hoje, isso aqui, tá aumentando teu colesterol, teu triglicerídeos, teu diabetes, você tá engordando, então isso aqui não pode. Então, em vez de final de tarde, você chegar em casa e comer um bolo de chocolate com café com leite, agora você vai fazer o seguinte, tá? Você chega em casa, você come uma maçã só. Aí você calça o tênis e você vai caminhar. Vamos começar com 20 minutinhos. Você começa com 20 minutinhos. No outro dia você faz a mesma coisa. E vamos fazer isso durante 15 dias. Em 15 dias você volta aqui. Isso aí é a tal que a gente chama de reeducação alimentar. Se todas as nutricionistas, se todos os profissionais de saúde que até hoje tivessem feito reeducação alimentar com seus clientes, eles não tivessem voltado a engordar, como que você acha que estaria a obesidade no mundo hoje? Estaria aumentando ainda? Se todos os clientes que um dia eu emagreci com reeducação alimentar, se todos os clientes que um dia você emagreceu com reeducação alimentar, ou tentando reeducar ele, não, você vem na academia, você tá pagando, tá? Vem na academia, que é reeducação na atividade física. Se todos os clientes que você tivesse lidando com eles a nível de neocórtex para tentar botar um hábito neles, eles tivessem ficado magros, teria esse tanto de gente obesa no mundo? Não, não teria, é óbvio. Você está compreendendo minha linha de raciocínio? Toda reeducação alimentar, ela não funciona. Por quê? Porque você está trabalhando com o neocórtex e não é lá que se faz mudança de comportamento. Porque o comportamento condicionado, compulsivo, impulsivo, do não consigo, de nananã, está no sistema límbico. Gravado lá em circuitos emocionais. Por isso que aí o seu cliente, ele está lá fazendo uma reeducação alimentar com você. Não comendo isso, comendo aquilo, porque você mandou, fazendo atividade física. Esse cliente com reeducação alimentar é esforço, é dieta de dor, é de sofrimento, é do tem que fazer, é do tem que ir para academia, é do tem que comer salada. É a dieta do tem que. E não do eu faço porque eu quero. Não, eu vou porque eu quero, eu faço porque eu quero. Por quê? Porque houve uma mudança de circuitos dopaminérgicos lá no sistema límbico, porque houve uma mudança comportamental do sistema límbico. Porque é lá que se muda um comportamento e não no neocórtex. Sempre que você fizer reeducação alimentar do jeito que a gente aprendeu na faculdade, em vez de você fazer reeducação cerebral, você vai estar tentando mudar o neocórtex. E aí você não vai conseguir resultado, as pessoas voltam a engordar. A grande maioria volta a engordar. Não dura muito tempo, as pessoas voltam a engordar. Por quê? Porque a compulsão dela, o impulso, o desejo, tá tudo no límbico, não tá aqui. Aqui não consegue controlar lá. Só existe uma maneira
de você conseguir controlar isso. O comportamento do seu cliente que vem do límbico. Só existe uma maneira, eu vou te mostrar. Vamos seguir então aqui? Vamos lá, a gente não entrou propriamente na ciência, tá? O que muda um comportamento são duas áreas do nosso sistema nervoso, que fazem alterações plásticas mudando hábitos. Quem que são essas duas áreas? O que muda um comportamento não é reeducação alimentar, porque reeducação alimentar a gente já viu que trabalha com neocórtex. Só que os comportamentos condicionados, compulsivos, impulsivos, de não consigo isso, de não consigo aquilo, de procrastino, de desejo daquilo, não estão no neocórtex, estão no límbico. Então, o que muda o comportamento são duas áreas do sistema nervoso que fazem alterações plásticas, mudando hábitos. Você sabe que o nosso cérebro, ele é plástico, ok? E o nosso sistema límbico, ele é muito mais plástico do que o neocórtex. O nosso sistema límbico, ele pode ser facilmente mudado através de uma emocionalidade. Ok? Muito bem. Quais que são esses sistemas? O sistema límbico e o cerebelo. Que o cerebelo faz parte do cérebro primitivo, de sobrevivência. Nós não vamos entrar na parte do cerebelo hoje aqui. Eu vou me deter mais no límbico. Por que então pensar racionalmente não emagrece ninguém? O que é reeducação alimentar? É você pensar racionalmente. Como assim? O córtex cerebral é responsável por construir sonhos. O que faz o córtex cerebral? Você pensar racionalmente em fazer uma dieta. Como assim reeducação alimentar é pensar racionalmente para fazer uma dieta? Claro que é. É você dizer para o seu cliente, racionalmente, tá? Você não vai comer o bolo porque ele te engorda. Você vai comer a maçã. Você não precisa falar racionalmente. Ele sabe. É racional o negócio. Não tem um motivo emocional do porquê que ele não vai comer o bolo e sim a maçã. Então, o córtex cerebral, ele é responsável por construir sonhos, objetivos, fazer estratégias, desejo de mudar, ter um objetivo, né? Planejar. Então, seu cliente, ele decidiu tudo aquilo que você faz no seu consultório, que é dar a dieta, estabelecer as metas, estabelecer X quilos que vai perder por semana. Tudo isso, você está trabalhando com o sistema racional dele, com o neocórtex. Você não está reeducando o cérebro, porque reeducar o cérebro é você formar novas conexões neurais ou restabelecer as antigas com um novo comportamento condicionado, formando um novo circuito neurológico no cérebro límbico. E isso se constrói. Como, Gláudia, que isso se constrói? Mas não se constrói racionalmente, que é o que nós fazemos e aprendemos na faculdade. Dou a dieta, mando para academia, controlo o peso, vem se pesa, tudo isso é racional. E sempre que o cliente fizer algo racional com você, vai ser com dor e sofrimento. O tem que fazer eu não vejo a hora de se livrar da nutricionista. Eles não querem continuar. Eles não veem a hora, inclusive, de fugir de você. Porque você não está trabalhando com o límbico. Você quer ver uma pessoa, por exemplo, um nutricionista que trabalha com ANEC? As pessoas querem continuar. Essa semana uma aluna minha estava desesperada. Gláudia, o que mais que eu faço? Porque elas já estão na 5ª sessão, é até 8 sessões que eu prometi no grupo, e elas estão querendo continuar. Que Ana, que você vai fazer depois pra gente? O que você vai dar depois? A gente vai continuar, né, com você. Por quê? Porque você não está trabalhando o racional delas. Você está trabalhando algo motivacional, que é no sistema límbico. Você está trabalhando as emoções. Então, elas não percebem, elas vão, elas amam, elas adoram, elas querem estar na sessão. Diferente de uma reeducação alimentar, que é não coma isso, não pode aquilo, tu tem que. Então, existe uma diferença muito grande, inclusive, em você conseguir manter o cliente dentro de um protocolo, dentro de um tratamento, conseguir fazer ele concluir, e inclusive ter recorrência e ganhar dinheiro, e ter outras pessoas vindo.
Então, o cérebro neocórtex, ele serve para isso, ó. Criar estratégia, definir o peso, ações que vou fazer para chegar lá. Aí o seu cliente coloca lá uma série de ações. Tá bom, então eu vou correr 3 vezes por semana, eu não vou comer doce, ok? Mas daí ele não consegue. Aí ele desiste da corrida, aí ele cai de boca no chocolate. Por quê? Porque nenhum tratamento que você faça a nível de neocórtex, de trabalhar o neocórtex para emagrecer, você vai conseguir mudar um comportamento. Porque o neocórtex ele serve para essas coisas ali: objetivo, estratégia, desejo, plano, ações, definir ações, mas não para mudar um comportamento. Você trabalhando com reeducação alimentar ou com uma mudança de hábito através do neocórtex, que é o que nós fazíamos, né, na nutrição convencional, até mesmo na nutrição funcional, é tudo a mesma coisa. É o mesmo que você emagrecer, tentar emagrecer o cliente de fora para dentro. É o que o nutricionista faz, reeducação alimentar. E por isso que a maior parte das vezes, eu tô falando de maior, eu não estou generalizando, falando de maior parte das vezes, os clientes voltam a engordar. Você pode ver pelos resultados que você tem, pela agenda cheia ou não que você tem, ou que você não tem, pelo dinheiro que você ganha. Você pode medir por isso, se tá funcionando ou não. Então, olha só, eu já falei aqui, ó. O seu cliente chega para você e diz assim: ai, doutora, por que eu não consigo emagrecer? Você vai responder: ah, porque você não deve estar se cuidando na alimentação, né? Você deve comer muito carboidrato, talvez você não faça exercício suficiente para queimar as suas calorias. Aí o cliente diz assim para você: ah, vá, sério? Capaz, não sabia. Toda pessoa sabe que ela tá comendo o que não deve, que ela não tá cuidando da alimentação, que ela tá comendo carboidrato, que ela não tá, que ela não tá emagrecendo por causa da falta de exercício. Então, se você dá esse tipo de resposta, você tá dando uma resposta que o cliente já sabe. Você pode falar algo a mais aqui. Ah, não, você deve estar com algum problema, cortisol alto, falta de testosterona, excesso de estradiol, estrona. E você pode ter alguma alteração de neurotransmissores que te fazem entrar em compulsão. Ok. Mas isso aqui o seu cliente já sabe. E ele pode ter tudo isso também, tá? Que é mais raro ele ter excesso de cortisol e por isso estar engordando. Alterações de tireoide é mais frequente. Mas normalmente a pessoa que toma daí o remédio, ela está compensada. Não seria por isso que ela não conseguiria se controlar. Então ele pensa, bom, isso eu sei, né? Que eu tô comendo demais e tal. Mas o problema é que eu não consigo me controlar. Eu não consigo ficar firme na dieta e comer só o que a Nutri manda. Esse é o problema. O que eu tenho que fazer, eu sei. E aí foi as perguntas que eu te fiz agora no começo, né? E agora, o que que você responde quando a pessoa ela te pergunta: por que que eu não consigo me controlar? Tá, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas por que que eu não consigo fazer isso? Tá, eu sei que eu tenho que fazer uma dieta até terminar o nosso plano aqui. Mas por que que eu não sigo até o fim? Por que que eu desisto da academia? Me explique, personal trainer. Por que que eu desisto da minha academia? Por que que eu procrastino e não venho? Me explique, personal trainer. Por que que eu não consigo resistir ao alimento? Por que que eu não consigo resistir ao chocolate, Nutri, final de semana? Por que que eu emagreço 2 quilos dia de semana e engordo 2 no final de semana? Me explique isso, nutricionista. Por que que eu não consigo controlar o meu comportamento? Você tem uma resposta para ele? Ou você vai dizer: ah, é porque você é ansioso. Ah, porque você não criou um hábito ainda na tua cabeça, no teu cérebro. É porque você ainda não criou um hábito, um comportamento, porque esse hábito ainda não virou um comportamento, porque esse comportamento ainda não virou um hábito. Respostas vagas que para ele não resolve nada, ele não entende e ele nem mesmo tem a solução. Mas isso você fala e eu entendo, porque eu também falava isso, porque você também não sabe a resposta. Então, normalmente o cliente sabe o que deve comer. Você sabe que hoje com a internet são muito poucos os clientes que não sabem que o glúten engorda mais que uma farinha de tapioca, por exemplo, que tem a questão alergênica, né? A maioria das pessoas estão mais entendidas que tem que diminuir carboidrato, ainda mais com o movimento low carb, com o movimento de jejum intermitente.
as pessoas estão informadas. A maioria dessas pessoas, elas nem procuram um nutricionista para fazer reeducação ou para prescrever uma dieta, porque tem tudo na internet. Então, o seu cliente, a maioria deles, eu não estou generalizando, a maioria deles sabe o que eles têm que comer. Eles sabem que eles têm que fazer exercício para emagrecer. O problema dele é a falta de controle, de autocontrole. Ele sabe que ele tem preguiça de ir na academia, ele sabe que ele tem essa falta de autocontrole, ele sabe que ele tem impulsos alimentares. E ele até tem um plano de ação para emagrecer. E às vezes até ele monta sozinho isso, ou às vezes ele até vai num profissional e pede ajuda, mas ele não consegue executar e manter a execução. E inclusive junto com o profissional, muitas vezes ele não consegue. E manter isso depois, a hora que abandonou o profissional, disse, ui, graças a Deus terminei esse negócio, menos ainda. E por quê? Por que, doutora, que eu não consigo executar o meu plano de ação? Eu racionalmente determinei que eu ia emagrecer, que eu ia X vezes na academia, que eu não ia comer doce, que eu ia comer só uma sobremesa no domingo. Eu determinei, estava tudo certo. Por que eu não consigo executar essa dieta que você calculou com muito amor, lá pelo programa, lá XPTO, isso daí que você passou a noite, né, calculando para mim, escolhendo o melhor alimento, fazendo o meu cardápio para minha família, gastou horas do seu trabalho e agora jogado no lixo, porque eu não consigo executar. Por que, doutora, que eu não consigo executar? Você tem a resposta do porquê que ele não consegue executar? Se você tivesse a resposta, eu garanto para você que você não faria mais reeducação alimentar. Você não daria mais dieta. Você poderia dar dieta para ele lá pela quinta, sexta sessão, mas você não daria de primeira. Por quê, doutora? Porque o sistema que deveria estar sendo recrutado para efetivamente mudar o comportamento do seu cliente está fora desse plano de emagrecimento. Porque o sistema que deveria estar sendo recrutado, trabalhado, modulado para efetivamente mudar o comportamento do seu cliente está fora do plano de emagrecimento seu. Você não incluiu no plano de emagrecimento dele. E nem o seu cliente, porque ele não sabe. Tanto dele quanto o seu profissional, que não entende de cérebro e por isso não tem as ferramentas para trabalhar o verdadeiro sistema que pode mudar um comportamento de forma permanente. Porque nós estamos falando aqui de mudar um comportamento de forma permanente. Porque de modo superficial e que volta, nós sabemos como fazer. É só trabalhar neocórtex. Aí você acha que você está trabalhando um hábito. Mas você está mudando, tentando mudar um comportamento de maneira temporária. Mas nunca permanente. Vamos um pouquinho mais aqui. E quem que é esse sistema? O sistema emocional do seu cliente. Só que o sistema emocional, ele não é uma estrutura. Ele é composto de várias estruturas que se comunicam no cérebro. O tálamo, o hipocampo, o hipotálamo, a amígdala. São várias estruturas que vão fazer todo esse esquema que a gente precisa trabalhar na reeducação cerebral. Então, você só conseguirá mudar um comportamento através do límbico, porque você precisa dar ao seu cliente um significado emocional para que ele mude um comportamento. Presta bem atenção. Um significado emocional para que ele mude o comportamento. Quem aqui quer saber como fazer isso?
quando você fizer isso, nem seu cliente e nem você vão precisar combater a falta de disciplina em relação à atividade física e à dieta. Vocês não vão precisar ficar combatendo isso. Quando o seu cliente ele tem um impedimento de fazer algo, não consigo largar do chocolate, não consigo ir na academia, desisto. Sempre acaba dando uma desculpa. Quando ele tem esse impedimento para fazer alguma coisa, esse impedimento ele é sempre emocional. Então, por isso que não adianta você trabalhar o neocórtex dele. Não adianta você trabalhar o emagrecimento de fora para dentro, que é tentar mudar um comportamento trabalhando o racional ou trabalhando o córtex pré-frontal. Você tem que resolver essa questão emocional dele. Porque olha só, você pode até conseguir construir um novo comportamento dele através do sistema racional e ali, porque ele está fazendo já há muito tempo isso, você constrói um comportamento, Aí deixa eu te citar um caso de um exemplo de aluno meu mesmo. E aí ele estava ali, né? Já tinha emagrecido, não me lembro quantos quilos. Eu não sei se era 48 ou 58 quilos, era um negócio assim. Aí ele já estava há 2 anos se sentindo magro, feliz, contente. E aí, de repente, veio uma situação que tirou ele do quê? Tirou ele do hábito condicionado dele. Que foi, sabe o quê? Tá me dando calor agora. Que foi a pandemia. Certo? Então ele estava ali no hábito condicionado, sabe, igual um robozinho fazendo aquilo todos os dias. Tananá. Aí veio a pandemia e daí disse assim: não, você não pode mais academia, e ele todos os dias na academia, e assim ele conseguia manter o peso dele, porque ele tinha conseguido mudar um comportamento através do neocórtex trabalhando isso. Muito bem, e ele estava ali naquele hábito condicionado. Aí veio um evento emocional que daí afetou o financeiro dele, que daí disse, você tem que ir para casa, você não pode mais ir na academia. O que aconteceu? E tirou ele daquele hábito. Como ele não tinha o sistema emocional construído de um comportamento para que ele, quando fosse pego pelo sistema emocional, ele não caísse de volta, ele não conseguiu. Ele estava engordando tudo de novo. E aí, quando você tenta construir esse hábito pelo sistema racional e a pessoa ela tenta fazer aquilo sem ter um motivo emocional e a construção de um circuito límbico emocional para perda de peso ou perca de peso, o seu cliente ele vai se sentir o quê? Ele pode até fazer, tá? Mas ele vai fazer aquilo angustiado, com sofrimento. Ele vai ter pesar em fazer aquilo e ele não vai querer fazer aquilo. Ele faz porque ele tem que. E aí você colocou às vezes uma coisa tão linda, uma dieta tão linda, um negócio tão lindo, né? E o seu cliente olhou e pensou assim: "Nossa, você elaborou isso tão lindo para mim, mas eu não dou conta de fazer isso não. Isso tá me fazendo sofrer demais. Eu não aguento mais fazer isso não." Então ele pode até fazer, ele acaba sofrendo, só que chega uma hora que esse sofrimento ele acha um escape. E qualquer coisinha que vem, como por exemplo, uma pandemia, a pessoa não tem recursos, porque não foi construído um motivo suficientemente forte, que é o motivo emocional, para a pessoa querer emagrecer e ficar magra. E aí foi construído isso de forma racional. E aí vem qualquer coisinha, como por exemplo, pandemia, a pessoa se desespera
E aí ela dá desculpa, agora eu não posso mais ir na academia. Daí ela começa a comer, que foi o que aconteceu com essa pessoa, começou a comer e tava engordando, engordando, engordando. Por quê? Simplesmente porque foi, durante 2 anos, ela ficou num hábito condicionado através do neocórtex. Aí na primeira coisinha que veio, desmoronou tudo. Então, a primeira coisa é, você precisa trabalhar límbico. E é isso que, por exemplo, você vai aprender segunda-feira na NEC. Que a gente fala sempre assim, por que a nutrição emocional e comportamental, Gládia? Por que não é só nutrição comportamental? Porque não existe nutrição comportamental. Sem antes você fazer nutrição emocional, não existe você dizer, eu faço nutrição comportamental. Você vai cair no mesmo erro de trabalhar o neocórtex. As ferramentas de nutrição comportamental, elas trabalham só neocórtex. E como você viu, aquele comportamento, ele não está no neocórtex. Você só conseguirá mudar o comportamento através dele porque você precisa dar ao seu cliente um significado emocional adequado para que ele mude o comportamento. Quando você fizer isso, nem seu cliente, nem você vão precisar combater a falta de disciplina em relação à atividade física e à dieta, porque vai ser algo natural. Não vai ser algo sofrido. Seu cliente precisa, antes de receber qualquer plano alimentar, vivenciar as razões pelas quais tem medo de fazer uma dieta ou o motivo emocional de perda que o levou a preencher com comida. E perda, nós não estamos falando aqui de, ele perdeu a irmã, ele perdeu a mãe. Não, não é só esse tipo de perda, porque não existe só esse tipo de perda. São perdas que, na verdade, às vezes você olha e diz, não, mas isso não é perda. Mas é uma perda que está na cabeça do seu cliente e ele vai tentar preencher. Então, você tem que descobrir isso para você conseguir pegar o gatilho e mudar. A partir disso, as razões emocionais que levaram à comida podem ser resolvidas com as técnicas e ferramentas da nutrição emocional comportamental, só com elas. Por quê? Porque antes nós vamos trabalhar o quê? Na nutrição emocional e comportamental. O protocolo, ele é muito claro. O protocolo, ele é assim, você começa trabalhando o límbico, você começa com as ferramentas de nutrição emocional, depois você passa para comportamental, porque senão não resolve. Caso contrário, seu cliente ficará dando voltas e voltas em diversos profissionais sem resolver o verdadeiro problema. Né? Você já não pegou cliente? Eu peguei muito cliente assim. Ai, doutor, você é a minha última solução. Já fui com ciclano, beltrano. Eu dizia, para. Não precisa me falar todos os nomes que você foi. Você já não pegou clientes que disseram isso para você? Ai, doutora, você é a minha última solução. E aí você foi lá e tentou de novo reeducar o cérebro dele através do límbico, através do neocórtex. Então, se não mudar os circuitos do sistema límbico, não acontece a mudança de comportamento. O grande problema dos tratamentos de emagrecimento que não dão resultado é porque toda vez que você trabalha só com o cognitivo, que é o neocórtex, com discernimento sobre o que vai fazer, vamos fazer isso, então nós vamos fazer aquilo, daí agora nós vamos fazer aquele outro, combinado, né? Você está negligenciando a vivência emocional e, portanto, a causa emocional do comportamento, a qual é a grande motivadora do comportamento compulsivo. Você vai conseguir entender isso melhor através de estudos, através do cérebro. Então, o que você tem que fazer? Remover a dor de fazer dieta do sistema límbico, porque ele tem isso pré-concebido no sistema límbico. E você terá resultados. Os comportamentos de magro serão apenas uma consequência. E aí você não tem que ficar implorando. Você tem que fazer, tá? Porque olha isso, porque o exercício físico, ele melhora a endorfina, ele te faz dormir melhor, se você dorme melhor, aí você perde mais peso, porque produz mais melatonina. Aí você não precisa ficar com um discurso racional. Você falar da qualidade do alimento, de você tem que fazer isso porque produz isso, porque faz aquilo, porque emagrece aquele outro, é todo um discurso racional.
você faz um discurso racional, você não vai conseguir atingir o límbico do seu cliente para que ele perca peso. É um discurso racional. Então, quando eu descobri isso, gente, eu falei, caramba, meu Deus, eu passei a vida inteira fazendo isso. Eu falei, tá aí. Então é isso, eu tenho que trabalhar com a emocionalidade dele para que ele emagreça. Que aí ele vai cortar o alimento, vai fazer a dieta sem sofrimento, sem esforço, que é o que a gente prega na NEC, né? Que é emagrecer sem esforço. Por quê? Se você perguntar para os teus clientes de emagrecimento, aqui já entra em estudo científico, que daí nós vamos falar segunda-feira. Se você perguntar para o seu cliente de emagrecimento, escuta, me diz uma coisa, todas as dietas que você já fez até hoje, quantas delas você fez assim com esforço? Tipo, eu tenho que fazer, quantas delas você já fez com esforço? Você se esforçou para comer certo, você se esforçou para largar o doce, você se esforçou para ir na academia, quantas delas? Ela vai, todas. Eu nunca gostei do que eu estava fazendo. Eu nunca fiz aquilo porque eu queria. Entende, gente? Então, eu descobri que era por aí o caminho. Aí eu descobri isso há muito tempo, e quando eu comecei a descobrir isso, eu comecei a ver que, conforme eu ia aplicando os resultados, iam dando cada vez maiores. E eu já não tinha mais um cliente que queria fugir de mim. Eu já não tinha mais um cliente que não via a hora de me largar. Deixa eu compartilhar. E eu não sei se você quer isso para você. Clientes que dizem assim, e agora, doutora, o que nós vamos fazer mais? Não, eu quero continuar. O que você tem para me oferecer? Que quer continuar. Tu já imaginou isso? Enquanto eu fazia só nutrição funcional, nutrição ortomolecular, todas as pós que eu tinha feito, eu nunca tive um cliente que queria continuar o meu tratamento, que queria ficar anos comigo. Deixa eu te mostrar mais uma coisa aqui, tá? Então, essa daqui é uma aluna do NEC. Tá? Amanda é nutricionista. Então, ela chegou. Quando que foi a última turma do NEC que a gente recebeu os alunos? Eu acho que faz um mês. Então, deve estar fazendo um mês agora. Então, ela chegou. Bom dia, pessoal. Só compartilhando a minha experiência. Ontem eu fechei o carrinho. Então, eu entreguei uma proposta de vendas para eles fazerem uma palestra que a gente ensina dentro do NEC. Eu dou a copy, que a gente chama, que é o texto da palestra. Eu dou do começo ao fim para que eles façam uma palestra online ou ao vivo, ela fez online, para que eles fechem os programas de emagrecimento pela NEC. Ou processos individuais e tudo mais. Então, ela se preparou, ela preparou a palestra, ela convocou as pessoas, né? E aí, aqui ela diz, e aí ela fechou, e aí ela fechou o carrinho. Então, ontem fechei o carrinho. Consegui fazer 10 vendas, só seguindo as instruções da Gládia. Divulguei a aula para meus contatos, né? Então, veja aí, quantos clientes você tem que já fizeram alguma coisa com você? Alguma dieta, que já foram alguma vez na sua academia, né? Na sua estética, ok? E esses clientes estão lá, você nunca ofereceu nada novo para eles. Nunca ofereceu nada novo. Eles sabem que você faz aquilo, mas eles não sabem talvez que você tem algo revolucionário e novo. Então, foi o que eu orientei os alunos a fazerem. Você vai oferecer para a tua lista, para todos os teus clientes, né? Que você agora tem um método novo, revolucionário, que você é a primeira da tua cidade, da tua região, e que agora nós vamos trabalhar a real causa da compulsão, dos impulsos, da falta de controle e da obesidade. E aí explica um pouquinho, tá.
Então, ela chamou essas pessoas, conforme o que a gente tinha orientado, do jeito que a gente orientou. A gente entrega uma estratégia, né? E aí ela divulgou para os contatos da aula, Instagram, só orgânico, sem promoção, sem comprar tráfego, nada. E formei uma lista de transmissão. Não formei grupo, nada. A aula, ou seja, ela fez a forma mais simples, né? A aula foi ótima, as pessoas se interessaram de verdade. Quem não comprou diz que vai fazer da próxima. E isso que a gente está no meio de uma pandemia, né? E aí, eu vendi por 15 dias, disse ela. Então, ela ficou com o carrinho aberto, né? 15 dias. Eu fiz a aula mais 2 vezes para as pessoas que não tinham assistido, que perderam o primeiro dia. E foi isso. Nunca falava o valor sem antes explicar direitinho como funcionava. Então, ela fez bem, querida. Ela fez bem direitinho como eu ensinei eles, né? A vender, né? Porque eu ensino, dou aula de marketing, como a pessoa vai vender, então agora todo o protocolo que elas aprenderam, que são de 20 ferramentas, depois eu vou mostrar para vocês de onde que tá o protocolo, tá? Então, aí ela fechou um grupo e individual, então ela fechou 3 individuais e 7 no grupo. Eu divulguei que o preço seria 2.000 individual e 1.000 em grupo. E dei um desconto de lançamento, porque era a minha primeira vez que eu estava lançando o NEC. E por esse período de pandemia ficou 12 vezes de 139 individual e 12 vezes de 79 em grupo. Né? Então dá 1.000 e 1.500 ali, certo? Eu pensei bastante nesse desconto e levei em consideração porque aqui o custo de vida é mais baixo, eu sou de João Pessoa. E nunca trabalhei com coaching, com nutrição emocional, no NEC, nada disso. Na verdade, o NEC não é coach, né? Mas enfim, ela colocou isso. O NEC é o meu primeiro curso neste aspecto comportamental, né? Então, ela só trabalhava com nutrição convencional. Eu tenho que criar autoridade nessa área. Mas os próximos lançamentos pretendo oferecer o preço sugerido, né? Que a gente sugere lá. Eu tive 47 pessoas participando da aula no total. Acho que foi muito boa a conversão. Então, daí depois eu falo ali, converso com ela, né? A gente elogia, todo mundo, uau, que legal. Ela teve uma conversão de 21 ponto alguma coisa por cento. Então, assim, como que tem essa é uma conversão alta, tá, gente? Como que tem uma conversão tão alta assim numa palestra ao vivo que você vai dar pela internet? Vender pela internet e seguir o grupo pela internet, né? Que é o que ela vai fazer, né? Semanal. Por quê? Porque o script da palestra, o que a gente fala e como a gente fala da nutrição emocional encanta a pessoa. Né? Você não viu ali a pessoa dizer, nossa, eu acho que era isso que faltava para o meu emagrecimento. Quando as pessoas veem a proposta do NEC, elas dizem, meu Deus, era isso que faltava para o meu emagrecimento, porque é mesmo. Elas conseguem entender, assim como você está entendendo agora, ok? Então, é muito interessante isso. E agora eu quero te mostrar... Obrigado, minha filha. Vamos tomar sem isso daqui, né? Eu tentei tomar um pouquinho com canudinho, não deu. Não deu, né? Não veio. Uhum. Então, olha só, gente. Ó, inclusive, todo paciente teu, né? Ele pode receber, ó, todo o protocolo. Olha que coisa mais linda. Todo o protocolo das ferramentas do método de nutrição emocional e comportamental estão aqui. E você vai personalizar. Então, é um book, a gente chama de Activity Book, que você vai entregar. Aqui tem uma abinha. Olha só que top isso.